Maul é um Sith muito interessante. Ele tem vários duelos e cada um deles é mais interessante que o anterior. Hoje eu quero comparar aqui dois duelos incrivelmente interessantes que ele participou. O primeiro duelo, Qui-Gon Jinn contra Darth Maul. Nesse duelo, o final é trágico pro Qui-Gon Jinn, né? Darth Maul dá uma sabrada no meio do peito dele. E o segundo duelo é Darth Maul contra Ahsoka. Nesse duelo, Darth Maul incrivelmente perde. O que não faz nenhum sentido. Vamos pegar aqui, por exemplo, Qui-Gon Jinn e Ahsoka. Qui-Gon Jinn, ele era um mestre Jedi tão completo que ele foi até mesmo convidado para ser um mestre do Alto Conselho Jedi. Enquanto do outro lado, a gente tem a Ahsoka, que é simplesmente uma cavaleira Jedi que nem completou seu treinamento. Ela abandonou a Ordem Jedi antes. Ainda assim, o poderoso mestre Jedi perde e a simples cavaleira Jedi ganha. O que aconteceu aqui? A gente hoje vai analisar esses dois duelos de forma detalhada pra gente realmente entender o que aconteceu. No duelo da Ahsoka com Darth Maul, a gente tem uma Ahsoka que é completamente diferente das outras. A gente tem uma Ahsoka que agora tá liberta, ela não faz parte mais da Ordem Jedi, e agora o seu limite de poder, a gente pode dizer, é ilimitado. Ela não tem mais as restrições que ela tinha antigamente. Isso dá pra ela uma enorme vantagem comparado com os Jedi tradicionais que continuam seguindo as regras Jedi. Isso permite ela, por exemplo, de durante o duelo utilizar emoções se ela estiver sentindo, seja positivas ou negativas. Se ela sentir amor, ela pode sentir aquilo. Se ela sentir raiva, ela pode também usar aquilo. A gente sabe bem que essa limitação de emoções Jedi não é uma coisa tão correta, né, o quanto parece ser para eles. Uma das grandes fontes de força para um Sith é exatamente o uso de emoções. E a Ahsoka, nesse momento tão difícil e traumatizante na sua vida, certamente ela estava sentindo das mais diversas emoções. Darth Maul tinha pouco tempo atrás falado pra ela que Anakin Skywalker, o mestre, o antigo mestre dela que ela amava tanto, ia se tornar uma ferramenta do Sith. Então ali, o estado emocional dela ajuda muito durante o combate, sem dizer que ela foi treinada, como eu disse, pelo mestre dela, o Anakin Skywalker. A Ahsoka Tano, ela tem uma experiência em combate que, apesar da idade dela, a experiência em combate dela é muito superior de Darth Maul. A Ahsoka lutou, foi dia após dia, junto com Anakin Skywalker, sendo ensinada por ele e ao mesmo tempo lutando em uma guerra. E sem mencionar a influência de Obi-Wan Kenobi, ela também foi ensinada um pouco por ele, e Obi-Wan Kenobi no passado já tinha derrotado Darth Maul. Enquanto, no caso de Darth Maul, ele estava numa situação muito mais difícil. No passado, ele já teve metade do seu corpo cortado por Obi-Wan Kenobi. Como a gente sabe, os midichlorians, eles precisam de tecido orgânico, eles precisam de matéria viva. Os midichlorians existem em tudo que é vivo. Quando Darth Maul perdeu metade do seu corpo, nunca foi dito oficialmente pra gente qual porcentagem de poder que ele perdeu, mas a gente pode estimar que ele perdeu quase metade do seu potencial na força. É claro que ele ficou muito mais raivoso depois desse acontecimento, então o uso de emoções, o uso da raiva e do ódio, ajuda a mitigar isso um pouco, ajudou a reduzir essa perda de potencial. Mas ainda assim, o fato é que o Darth Maul metade cortado, ele é um Darth Maul muito mais fraco que o Darth Maul inteiro. Um outro ponto interessante é que Darth Maul pegou leve com a Ahsoka, isso mesmo que você escutou. No início do duelo, ele queria que a Ahsoka se juntasse a ele. Então o que ele diz pra ela é que ele ia ensinar pra ela a sua última lição. É isso que Darth Maul queria dar pra ela. Ele não queria matá-la, ele queria ensiná-la. Mas o mais importante pra gente aqui é a psicologia do Darth Maul durante esse duelo. Darth Maul tava num momento incrivelmente difícil. Tudo que ele tinha planejado tava basicamente dando errado. Ele esperava que Anakin Skywalker aparecesse. E na realidade aparece a aprendiz dele, a Ahsoka Tano. Todos os planos de Sidious estavam se encaixando na frente de Darth Maul. Ele não fazia parte mais desses planos. Ele conhecia o perigo que era Palpatine. As paredes ali estavam fechando, apertando Darth Maul. Ele estava ansioso, preocupado. Ele estava sem ajuda, sem aliados. A Ahsoka rejeitou o convite dele de se tornar uma aliada dele. Tudo estava dando errado e Darth Maul estava preocupadíssimo, enquanto do outro lado, pra Ahsoka, era só mais uma luta, mais um duelo, mais um dia. Agora pro Qui-Gon Jinn, a situação foi completamente diferente. Esse duelo de Qui-Gon Jinn com Darth Maul é tecnicamente o primeiro duelo entre um Jedi e um Sith em torno de uns 1000 anos aí. Então o Qui-Gon Jinn, ele não estava adaptado, ele era um excelente combatente, mas ele não estava pronto para um Sith
completo. As técnicas do Sith é completamente diferente das técnicas dos Jedi. E Qui-Gon Jinn, durante esse duelo, ele sentiu a diferença. Não era um duelo qualquer, era um duelo contra uma pessoa que tinha um poder que os Jedi simplesmente não estavam acostumados. As formas de combate dos dois também influenciaram demais. Qui-Gon Jinn usa o que a gente chama de a Forma 4. A forma Ataru, que inclusive é a mesma forma do Mestre Yoda. Então, para você entender de forma simples, quando você imagina o Mestre Yoda lutando, o que você imagina? Você imagina ataques rápidos, agilidade, a pessoa voando no ar, a pessoa fazendo acrobacias. Esse é o estilo de combate do Qui-Gon Jinn. É um estilo aberto, um estilo rápido, veloz. E Darth Maul percebeu isso, então o que ele fez? Ele estrategicamente colocou Qui-Gon Jinn para seguir ele lentamente em um lugar apertado, em corredores. Darth Maul utilizou o seu ambiente, a localização, como uma vantagem contra Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, nesse duelo com Darth Maul, estava extremamente limitado. E foi aqui onde entrou a vantagem do Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi foi um pouquinho mais inteligente. Quando ele entrou no duelo com o Darth Maul, depois que Qui-Gon Jinn morreu, ele trocou a sua forma de combate para a forma 5. Ele percebeu que a forma 4 do mestre dele e a dele eram fracas naquele lugar, então ele fez uma mudança, um ajuste. Agora, um outro ponto importante que a gente não pode esquecer é que Darth Maul estava no seu ápice, na sua juventude, e ele era mais que tudo extremamente ambicioso, enquanto Qui-Gon Jinn, a realidade é triste, mas ele simplesmente era velho demais. Qui-Gon Jinn ali tinha em torno de 60 anos de idade, enquanto Darth Maul era um jovem cheio de energia. E agora eu deixei o melhor por último aqui pra vocês. O Dave Filoni, ele já falou sobre o duelo de Ahsoka com Darth Maul, e ele disse o seguinte: quando a Ahsoka faz uma pausa e se cansa nos intervalos da luta, foi realmente para retratar o preço que ela pagou para competir contra Darth Maul. Eu sabia que o Maul tinha que perder essa luta, mas eu não queria fazer uma luta fácil. Eu queria que a Ahsoka precisasse de muito para competir no seu nível. Ele é o espadachim mais forte, mas é muito confiante. Parte do caráter do Darth Maul é que ele subestima os seus oponentes e ele falha repetidamente em superar essa falha. O que o Filoni revela aqui basicamente é a maior fraqueza do Darth Maul. Dependendo do seu ponto de vista, Darth Maul, ele basicamente ganhou a maioria dos duelos. Ele ganhou de Qui-Gon Jinn, ele ganhou de Obi-Wan Kenobi, ele desarmou o Obi-Wan, jogou ele naquele buraco. Contra a Ahsoka, ele também tecnicamente ganhou da Ahsoka, ele conseguiu desarmar a Ahsoka. Mas aí, na maioria dos finais dos duelos de Darth Maul, a grande fraqueza dele é revelada. O ego dele. Ele subestima os oponentes e, como Dave Filoni disse, ele falha repetidamente tentando superar essa falha. Mas deixa aí nos comentários, tem mais algum ponto, mais algum detalhezinho aí nesses duelos que você acha que também teve uma influência grande? E se você gostou do vídeo, seja um bom duelista, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.